Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Victor D'Alcântara. Sou fotógrafo e videomaker aqui na Nova Zelândia. Já tenho trabalhado com isso, com videomaker, sendo com audiovisual, né? Há 4 anos e aqui na Nova Zelândia, e antes eu era fotógrafo no Brasil, trabalhei muitos anos lá no Brasil. E é isso, eu queria começar a compartilhar mais da minha vida aqui no YouTube, né? E hoje eu vou fazer uma vibe meio vlog, assim, conversando com vocês, mostrando pra onde eu tô indo. Agora eu tô indo pra Long Bay, que é uma praia que fica mais ou menos a uns 37 minutos da minha casa, que é mais pro norte. E decidi fazer isso hoje é uma segunda-feira. Ontem, domingo, estava chovendo, daí eu aproveitei para adiantar trabalhos e estudos. E daí hoje eu resolvi, vou tirar o day off, né? Vou tirar o dia de folga e também gravar uns vídeos. Eu tenho uma lista ali de vídeos para gravar, conteúdos. Eu faço tanto conteúdo aqui pro YouTube, também pro Instagram. Instagram eu tenho postado mais frequente do que aqui, mas aqui eu vou começar a postar mais. E é isso, a ideia é bem essa, só compartilhar um pouco mais da minha vida, porque passei anos aqui e uma forma de devolver para a internet, né? Tomando meu cafezinho aqui. Uma forma de devolver para internet o que eu aprendi, cara, porque o YouTube, principalmente quando eu comecei a trabalhar com vídeo, né? Porque com fotografia eu aprendi muito em blogs, Orkut, na época do Orkut, eu tenho 40 anos, né? E só de fotografia eu tenho aí uns 20 anos, 19 anos mais ou menos de fotografia. Foi quando eu comecei a me interessar, a aprender a me interessar a fotografar, trabalhar com fotografia veio por consequência. E é isso, eu comecei trabalhando com fotografia mas não era o plano de trabalhar, eu aprendi fotografia no hobby. Eu usava muito blogs, pegava muito blog gringo também, traduzia por português, porque na época eu não falava inglês. Daí eu me mudei para Nova Zelândia, fazem aí 10 anos que eu tô aqui, e desses 10 anos, 4 anos eu voltei para minha profissão, porque demorou 6 anos para eu pegar a residência e trabalhar de volta com fotografia e vídeo, né? E vídeo foi construído aqui, eu comecei a aprender no YouTube. Enquanto eu trabalhava na construção, que foi os meus primeiros 6 anos, eu comecei a estudar sobre vídeo, porque eu queria fazer um canal no YouTube, que é o que eu tenho até hoje, que eu queria ensinar fotografia no início. Mas o vídeo me pegou, assim, na paixão pelo vídeo, foi crescendo cada vez mais. Na época que eu comecei a entender inglês, eu fiz um curso que era com o Chris Burkett, que ele é um fotógrafo canadense, e foi muito legal porque foi o primeiro curso que eu fiz entendendo inglês. Aí ele era um fotógrafo mais de landscape. Aí eu queria aprender paisagem, porque aqui na Nova Zelândia é muito bonito, tem bastante coisa para fotografar. Aí eu pensei, vou fazer esse curso com ele. Comprei o curso. Na época eu acho que era $40, $50, alguma coisa assim. Foi bem barato pelo investimento que eu fiz. Aprendi muito com ele, porque além da parte técnica dele, né, tinha a parte comercial, porque ele ensinou muito como ele fazia contato com marcas e tudo mais, né? E eu comecei a ver a fotografia de uma maneira que eu não via no Brasil. No Brasil eu trabalhava com produtos, mas
eu era limitado ali ao estúdio e eu tinha meus clientes fixos, então era isso que fazia, que eu criava minha renda, né? Por essa que eu criava minha renda. Então daí, o que me levou pro vídeo foi esse curso, porque nesse curso ele estava falando sobre uma câmera Sony A6000, que ele falou que ele gostava muito daquela câmera porque ela era pequenininha e ele usava como câmera B, mas ele acabou curtindo a fotografia e o vídeo da câmera e ele acabou gostando. Aí eu achei essa câmera aqui no Marketplace por $300. Daí eu, $300 tá muito barato, eu vou comprar e experimentar, né? Daí na época eu comprei a câmera, daí eu juntei mais um pouco de dinheiro e comprei a Sigma 30mm 1.4. Também comprei usado, assim, foi 200 e pouco, quase $300 ali no Marketplace. Então, por $600 eu tava com uma câmerazinha com uma lente muito irada e eu curtia muito. Então, o que eu gostei da Sony ali, né, nesse caso, foi o tamanho que ela era e eu conseguia levar ela comigo para mais lugares. E foi aí que eu comecei a explorar o vídeo. Comecei filmando de brincadeira, assim, vi que a câmera tinha potencial. Ela filmava em HD, né, não filmava em 4K, mas eu gostava muito da qualidade que ficava, né, porque tu pegava aquela câmerazinha. Eu já tinha feito uns testes que eu tinha uma 5D Mark II também, baita câmera. Só que como eu queria ir pro YouTube, né, a Sony fez mais sentido por questão do autofoco. Já a Canon 5D Mark II não tinha autofoco, né? Então eu ficava limitado nessa situação. E eu acabei, gostando mais, porque os arquivos eram mais fáceis de lidar. Ela filmava HD 60 frames também. Eu fiz alguns vídeo retratos, que é tipo um ensaio, né, com vídeo, que eu gosto muito de retrato até hoje. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, retratos. E daí eu passei isso pro vídeo, comecei a explorar de filmar as modelos, né, e fazer ensaios de vídeo, né. E eu curti muito. E daí eu comecei a entender mais sobre vídeo, a editar vídeo. Aí, enquanto isso, eu ainda tava na obra. Daí depois eu comecei, daí eu pensei, vou juntar dinheiro pra comprar, na época, a 7.3, né? Daí, trabalhando na obra, eu comecei a juntar dinheiro pra comprar a 7.3, daí vendi a 5D Mark II, que não peguei muita coisa, eu vendi, eu acho, por $200, porque eu já tinha comprado usada ela aqui, né? Que eu nunca tive condições de ter uma full frame no Brasil. Por mais que eu trabalhasse com clientes, né, lá no Brasil, eu tinha o meu estúdio lá e tal. Eu sempre achei muito caro, e a câmera crop que eu tinha, né, ela já entregava o que eu precisava, ainda mais em estúdio, que tu não usa muito aberturas abertas, né, para ter desfoque e tal, que é o que a full frame entrega melhor. Aí eu comprei a 7.3 e falei, tá, beleza, vou me estudar mais vídeo. E comecei a estudar mais vídeo. E o bom disso é que a transição do vídeo já estava acontecendo, né? Na época eu acompanhava muito o YouTube do Casal Rec, que era o casal ali que o Lucas, ele tinha muitos tutoriais ali que eu aprendia muito. Por isso que até hoje eu gosto de fazer conteúdo, retribuir essas pessoas que eu aprendi, sabe? Então o Lucas era uma referência e eu tinha uns outros referências gringas, que era outros canais aí que eu posso até fazer um vídeo sobre isso
separar os canais que eu mais curtia, mas dos gringos eu assistia vários canais, porque eu acho que na questão de focado mais no cinema, não tanto no equipamento, eu acho que os gringos mandam mais nisso. Eles são mais focados em entregar uma qualidade, né? Até porque para eles é mais barato os equipamentos, eles têm mais condições, então eles não falam sobre equipamento, mas era outro. Agora tá uma mistura tudo, né? Mas voltando pra história da 7.3, né? Daí depois que eu peguei a 7.3 eu comecei a fazer uns vídeos autorais e sem querer eu tava criando meu portfólio, né? Eu peguei a residência e quando eu peguei a residência eu comecei a procurar emprego na minha área, tanto de fotografia quanto vídeo, só que o vídeo ainda estava muito cru. Não tinha trabalhado profissionalmente com vídeo, né? Tava só estudando, mas a fotografia eu tinha mais de 7 anos fotógrafo no Brasil, então tipo, a fotografia sempre foi de boas e acabou me ajudando pro lado do vídeo também, porque tem muito da fotografia, da composição, tudo é conectado, né? Tanto composição, iluminação. A única diferença é o storytelling é diferente, né? Mas comecei a filmar, daí eu tinha esse portfólio, comecei a aplicar, daí eu consegui um trabalho numa agência, uma produtora, né? Uma pequena produtora que era o Chris, que era esse cara, e mais um editor, não era muito grande, e eu entrei para ajudar na parte de filmagem e fotografia, e às vezes eu editava. Então foi muito bom pro início aqui da minha carreira aqui na Nova Zelândia, porque eu consegui tanto aprender como que o business aqui funciona, né? Como que uma empresa, uma pequena produtora funciona aqui na Nova Zelândia, e também aprendi mais sobre vídeo, porque eu ia para vários lugares, filmei construção também, filmei muita entrevista para vídeos institucionais de empresas, tudo para essa produtora. Não estava nada criando portfólio para mim, mas eu estava aprendendo bastante com essa produtora, assim. Então, para mim, essa época foi o primeiro ano aí, né, que eu peguei a residência. Foi o ano que eu mais aprendi e sou muito grato, assim, por tudo, sabe? Tipo, aprendi muito nesse tempo, muito. Foi uma coisa que me fez pensar assim, caralho, tipo, quanto me adiantou de aprendizado para hoje eu andar com as minhas próprias pernas. Porque o Chris, eu ainda trabalho para ele como freelancer, mas na época ele fez um contrato para mim, porque como eu tava trabalhando na obra, ele falou, cara, gostei do teu trabalho. Eu me lembro que eu tinha feito um vídeo para um amigo aí sobre roof tent, que é aquelas barracas que ficam em teto, né? E era uma Defender que o cara tinha. E daí eu filmei na beira da praia, pôr do sol. Ficou muito irado as imagens. E eu usava aquelas imagens o tempo inteiro, assim, pra postar, assim, minha arte, né? Meu autoral ali, né? Que naquele vídeo específico eu não ganhei nada. Depois eu acabei trabalhando para essa mesma empresa de roof tent, mas naquela época eu não ganhei nada. Eu fiz de graça, fiz para fazer portfólio, né? Que eu queria treinar com a minha câmera, com a 7.3 na época. Daí o Chris me contratou e cara, foi muito bom, cara. Por isso que é bom, assim, tipo, se tu tá perdido em trabalhar sozinho para você, né? Procurar em produtoras que estão procurando um videomaker, alguém para ser ali uma segunda câmera ou para fazer uns freela, é muito bom, porque tu vai aprendendo todo o processo e sendo pago para isso, porque a pessoa tá te dando o guia ali, né, que era o que o Chris fazia. Ele me falava, tu vai filmar essa empresa aqui de teto,
Daí eu ia lá, ficava focado nos detalhes do teto, tentava criar o máximo ali, né? Tipo, run and gun. Tô dando um exemplo de teto, mas a gente filmava também, tipo, como carregar o carro elétrico. Então, tipo, teve vários trabalhos que treinava muito o meu olhar e eu tava sempre praticando, sabe? Então, vale a pena se você tá procurando entrar no mercado, né, do audiovisual, procurar pessoas que sabe, que tipo te botem no mercado. Tu não vai estar ganhando muito, mas tu já vai estar aprendendo, sabe? Porque freela paga bem, mas quando tu tem teus clientes paga mais, mas envolve muitas outras coisas, que é o contato com o cliente, prospecção. Então tem muitas outras coisas que envolvem trabalhar para si próprio. Daí, depois que eu consegui esse trabalho, as coisas só fluíram, assim, sabe? Mas depois eu tirei um tempo, depois de 1 ano e pouco, eu tirei um tempo e fui para a Ilha Sul, aqui na Nova Zelândia. A Ilha Sul é um lugar maravilhoso. Eu moro na Ilha Norte agora, em Auckland. Sempre morei aqui, mas eu dei esses 6 meses de viagem lá na Ilha Sul. E foi muito da hora. Tipo, viajei, eu tenho essa minha van aqui, a camper van. E, cara, foi muito, muito demais, assim. Eu viajei por tudo lá. O lugar é lindo demais, bonito. Me filmei bastante em vários lugares. Eu lembro que até me passou na cabeça fazer conteúdo sobre isso, mas eu não queria me linkar a sempre viajar, sabe? Fazer conteúdos de viagem, porque o meu tipo de conteúdo que eu quero produzir é mais voltado a dar dicas, ensinar e passar um pouco do conhecimento, repassar o conhecimento que eu tive aí de tudo que eu aprendi no YouTube, na internet. Então eu sou muito grato por isso, e uma maneira de eu devolver e ajudar as pessoas a filmar, criar conteúdo para elas também, sabe? Então por isso que eu gosto do YouTube, assim. Eu acho uma plataforma espetacular, assim. Você consegue aprender qualquer coisa praticamente nessa plataforma. E é isso, desde então estou aqui na Nova Zelândia trabalhando para mim, e tem sido um desafio, principalmente que a gente fala outra língua. Empreender em inglês não é fácil. Já é difícil em português, né? Imagina em inglês, que daí é muita coisa, assim, acontece, que muito trabalho que eu não... Por exemplo, uma vez eu fui filmar um caixa eletrônico, e era um manual, assim, ensinando seguranças a como consertar as caixas, as máquinas, né? E, meu Deus do céu, a sorte que era tutorial, daí eu podia perguntar várias vezes, porque eram muitas palavras que eu não conhecia e nem sabia o que era, sabe? Então eu tinha que ser muito curioso. Então humildade é muito importante quando você está aprendendo alguma coisa nova, né? Então, pra mim, eu tive que, tá bom, eu tô aqui pra aprender. Eu lembro que várias vezes eu falava pro Chris, né, desculpa, que ele falava alguma coisa no e-mail, eu não entendia, e eu pedia desculpa, falava, desculpa, eu acabei entendendo errado. Daí ele sempre me falava, Vitor, você fala uma outra língua, cara. Eu só falo inglês. Ele falou, tu tem que pensar que, não é problema tu errar. Daí eu fiquei, caramba, muito legal isso dele. Até, o Chris foi um cara que me ajudou muito, sou muito grato por ele. É um cara que até hoje a gente faz trabalho junto. Ele me chama mais quando ele precisa de segunda câmera ou de
iluminação, que ele gosta muito quando eu faço as iluminações, que como eu tenho experiência de estúdio, né, resolver a iluminação para mim sempre foi um ponto meu, assim, que eu gosto, sabe, tipo, então eu já fiz vários trabalhos para ele que eu fui lá só iluminar e, claro, dar assistência e tudo mais, mas eu acabava indo mais focado na iluminação e eu curto muito. Gosto de estar operando a câmera, mas nesses casos, assim, ajudar na luz, ajudar na iluminação também é muito legal. Agora, uma coisa que tem me travado aqui no YouTube, né, que tipo, que agora eu quero produzir mais, é que quando a gente trabalha com audiovisual, a gente quer sempre fazer tudo perfeito, né? A gente quer sempre entregar o melhor, sempre entregar mais qualidade. Eu tô querendo fazer mais vídeos assim, falando pra câmera, daí vocês me comentam aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. E conversar mais, assim, sabe? Tipo, expressar mais as conversas e interagir com as pessoas aí, né? Tipo, eu não quero só falar de tutoriais. Claro que eu vou fazer tutoriais ensinando o meu processo com câmera e tudo mais, mas o goal aqui, a meta é ser mais aberto, assim, não se preocupar tanto. E claro, vai ter vídeo que eu vou fazer, tem lugares que eu vou aqui na Nova Zelândia que não tem como, cara. Tipo, a Action 4 é maravilhosa a câmera, eu gosto dela, mas tem coisas que só a minha câmera normal consegue filmar, né? Agora, no momento, eu tô com uma 7.4, câmera espetacular. Não quero transformar esse vídeo numa câmera, mas é a câmera que mudou o game pra mim, porque ela é uma câmera híbrida, né? Tipo, tem os defeitos dela, que 60 quadros, crop, essas coisas que todo mundo do audiovisual sabe, os defeitos da 7.4, mas pra mim, o quanto ela entregou, assim, sendo 10 bits, uma câmera de 30 megapixels, pra mim a transição ali de ser um fotógrafo e virar um videomaker foi a melhor câmera. Não tem, assim, eu acho que vai fazer quase 4 anos de câmera aí, que logo que eu comecei a trabalhar com vídeo, eu já comprei ela. Eu vendi a 7.13 e comprei a 7.4 e sem arrependimento nenhum, sabe? Tipo, isso que a galera fala do rolling shutter, dessas paradas, tudo aí, pra mim, no meu processo criativo, no meu processo de aprendizado sobre audiovisual, isso era o de menos, cara. Isso era... A câmera entregava muito, assim, ela é muito boa em baixa luz. É espetacular ter 2 ISO base, então pra mim foi uma câmera que acrescentou muito. Por isso que às vezes quando alguém vem perguntar pra mim assim, pô, qual câmera que eu compro, eu sempre indico uma ZV-10, alguma câmera pequena, porque daí assim a pessoa passa pelos processos que eu passei com a minha A6000, que eu passei com a minha 7.3, sabe? Tipo, aquele processo de estar aprendendo ainda. Porque se não fosse a A6000, da onde eu comecei a explorar o vídeo mais, né? Eu não teria a facilidade que eu tive com a minha 7.3. E também não teria a facilidade que eu tive com a minha 7.4. Então, pegar uma câmera menor, às vezes, né? Não é dar um passo pequeno, é dar o passo certo, né, para você aprender a base, aprender o que realmente é necessário para te criar um vídeo. Aí depois a câmera melhor vai te acrescentar mais, né? Então é isso, tipo, pra mim foi a câmera que mudou o game pra mim, ainda tá aqui comigo.
que eu tô levando até para esse passeio, que eu vou gravar outros conteúdos lá, mas é a câmera que, cara, não tem como, é uma baita câmera, não tenho o que reclamar dela, sabe? Tipo, câmera zona. Então, é isso, eu acho que não se limite pelo equipamento, faça com o que tem. Na época, pra mim, a 6000 lá foi a câmera que eu achei e que me fez gostar de vídeo, sabe? E foi num curso de fotografia que eu me interessei pela câmera. E, e é isso, às vezes as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, sabe? Nos guiam do jeito que aconteceu. Eu acredito muito no universo, e o universo me guia sempre corretamente pro que eu quero, pro que eu preciso, ou pro que eu preciso aprender no momento, né? Que às vezes é isso. Mas é isso, galera. Tô quase chegando aqui e por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Deixa um comentário, um like, se inscreve no canal aí que vai ter mais desses papos aí com vocês. Valeu, obrigado e até a próxima.